Boa noite, meu nome é Nayane, sou de Juazeiro do Norte. O meu filho é o Rauan Natanael. Ele é a bênção da minha vida, a bênção da minha casa. Foi tudo que Deus me deu. O meu maior presente foi o Rauan. Eu sou mãe solteira, criei ele sozinha. Não sou convertida, que é estranho, né? E a nossa história, a conversão de Rauan foi muito inusitada e para mim é um testemunho, né? Porque o Rauan, ele começou a andar na igreja que ele participa hoje, que lá é um instituto para crianças, que a gente mora aqui no bairro periférico, né? É periférico o bairro que a gente mora. E essa igreja, ela é um instituto para tirar crianças da rua. E ele começou frequentando lá com as brincadeiras, com as coisas, enquanto eu trabalhava. Ele ia para a escola pela manhã e no horário da tarde ele ia para esse instituto. E aí, nossa vida teve um momento muito pesado, né? Foi uma turbulência na nossa vida. E ele começou orando lá e pedindo discernimento ao pastor Helder, que é a luz da minha casa, é o pastor Helder. E quando foi no dia do aniversário dele, de 13 anos de idade, ele lá no instituto quebrou o braço dele. Foi o presente dele de aniversário. E o pastor chegou aqui na minha casa desesperado, ele com esse braço quebrado, e eu fiquei desesperada também. E a gente levou ele para o hospital e tudo. Quando foi no outro dia, à noite, já umas 10 e pouco da noite, o pastor chegou aqui com todo o pessoal lá do instituto, da igreja, e fizemos uma pequena comemoração para ele, para não passar em branco e não lembrar só apenas dessa tragédia, né? Mas como tudo Deus tem obra na vida da gente, eles passaram a ser mais presentes na nossa vida, né? A igreja começou a passar mais presente na nossa vida, até mesmo porque ele teve que fazer 2 cirurgias no braço, e o pessoal da igreja, do instituto, foi quem ajudou a gente, ficou o tempo todo, e isso fez com que a gente se aproximasse mais deles. E como o Raul já estava frequentando lá, já orava, pedia muito discernimento por nós, por a situação que a gente estava naquele momento passando, ele começou a se aprofundar mais. Só que ele sempre foi Luiz, sempre ele dizia: mãe, a senhora não pode fazer isso, mãe, a nossa vida tem que ser assim, assim. Só que eu criei ele dentro da minha religião, levando ele para a minha igreja. No começo, ele teve medo de me dizer. Depois de 1 ano e pouco, ele já estava fazendo o estudo dele, tudo, ele teve medo de me pedir para se batizar na igreja. E aí o pastor chegou e veio conversar comigo, eu disse, não, ele tem Deus, ele pode ir para onde ele quiser, ele não é para seguir a Deus, então ele pode ir. E assim ele foi. Seguiu no dia 23 de junho, ele se batizou, de 2022, permanece lá até hoje, é firme na igreja, vive nas viagens, nas obras com o pastor Helder, né? Eles têm aí para fazer levar o evangelho para o Pernambuco, para Paraíba, para várias cidades, e sempre ele é esperado, assim, ele é convidado, né? Sempre ele é um convidado. E para mim foi muito difícil aceitar ele para ir para esse lugar, para esse missionário. Há 1 ano atrás, ele chegou para mim e disse: mãe, eu quero ser missionário. E eu fiquei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer para me ajudar a Deus? Só que Deus providenciou isso aí para ele, né? E quando o pastor ligou para mim, ele disse: olha, eu nem falei com o Raul, primeiro eu estou falando com você para ver se você vai permitir. Eu disse: é da vontade dele. Aí o pastor conversou com ele, depois ele veio e conversou comigo. Eu disse a ele, perguntei a ele se ele tinha certeza disso que ele queria, porque o pastor estava abençoando ele e outro adolescente daqui da igreja. Ele foi o único que aceitou, os outros não foram, não quiseram ir, desistiram. E ele foi. E eu creio que isso é só o começo da obra, porque desde quando meu filho nasceu, que ele é a bênção da minha casa, a bênção da minha vida. Eu te amo, Raul.
Obrigada por tudo. Estão vendo, gente? Não tem como. Meu Deus. Irmã, você já é convertida. Não há religião, mas é Cristo que Eu converte ia corações da dizer gente, isso. viu? Eu ia dizer isso. E onde que você não pertence ao Senhor? Tudo que o seu menino ia falando, a Ramona ia falando, você falando sim, sim, você está falando sim o tempo todo para o Senhor. Desculpe, irmãos. Ai, Jesus. É muito difícil para mim falar, que eu sou muito chorona. O pastor aqui sempre fala, quando a Nayane vai falar, ela faz todos nós chorar. É, né, Então, sua danadinha? por Fez a isso que gente eu quis chorar ficar por mesmo, de último verdade. também. Ai, Senhor maravilhoso, meu Deus. Tá vendo? Tá vendo, Babu? Tem como a gente sair disso? Não tem. Todo ano o Vocês Miguel estão fala para sendo mim e para o Babu: Vocês estão tendo Ô, bênção. pastor Ele só Babu. fala coisas boas daí. Sempre quando eu falo com ele, ele só fala coisas boas. Ele, mãe, é muito puxado, é muito Ah, puxado. A gente estuda muito, a gente corre muito, estuda de manhã, de tarde vai para as missões, mas é muito bom, é muito divertido. Ele toda hora ele fala a mesma coisa para mim. ai, meu Ele diz Deus. que está se divertindo muito, Ai, aprendendo muito e evangelizando muito. Isso foi o que ele falou para mim. louvado seja Deus. Vamos continuar. Pastor Vamos embora, Wesley, vamos só uma continuar. pincelada aqui na Nayane. A minha filha falou assim: mãe, eu não estou quase ligando para a senhora porque eu estudo de manhã, de tarde e de noite. Eu estudo de tarde, de noite e de manhã. Quando eu não estou estudando, eu estou comendo. Quando eu não estou comendo, eu estou estudando. E quando Pior eu que é não estou mesmo. estudando, eu estou fazendo prático. Então, eles estão bem ocupados. Muito. Isso foi bom você ter falado, Leda, porque Pois realmente é, eu só que precisei aí ouvir. foi o que o Raul falou para mim, assim, para ele não estar tão puxado, porque a rotina dele aqui é bem puxada, ele estuda o dia todo, né, ele passa o dia na escola, aí tem os horários deles na igreja, tem os cursos que ele faz, ele ama jogar futebol, handebol, ama, então ele tem esse momento dele com o esporte, e aí a rotina dele é muito puxada. Então ele disse assim, mãe, quem não tem uma rotina puxada tá muito cansativo. Para mim também tá, mas como a minha rotina já é bem elevada, eu tô aguentando firme. Amém. Ah, benção, gente. Olha, realmente não podia ficar sem essa, não, né? Essa realmente foi, eu acho que foi impactante para todos nós. Está gravado, gente. Está gravado. Quem quiser vai ver depois aí. Gente, eu quero agradecer. Ficou faltando alguém? Eu posso falar? Pode, fica à vontade, minha irmã. Sempre tem a cereja do bolo, né? Sim, A sim. Nayane hoje foi a cerejinha do bolo. Eu Sério, quero ler foi. É rapidinho verdade. aqui É sério mesmo. Salmo 104, 100, versículo 4, que fala: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E a bondade do Senhor, como eu falei, ela é para todos. Não é para um, para dois. E Nayane, ser cristão é dizer sim, como Wesley falou. Ser cristão é permitir. Ser cristão é reconhecer quem é Deus na vida na sua casa, que foi o que você falou, que você abriu a porta da sua casa. Quando você abre a porta da casa para Deus entrar, você está abrindo seu coração. Porque ouvindo a sua história, eu acredito que você não abre a porta da sua casa nem a sua vida para qualquer pessoa. Então, você é do Senhor. Deus te abençoou com um filho. Como eu falei, eu fui abençoada com uma menina para me conhecer o amor de Deus pela minha vida. E Deus te deu um menino
para você conhecer o amor dele pela sua vida. E o que ele faz pelo outro é a forma dele dizer: Deus, obrigado, porque eu nasci. Eu nasci. Todos nós nascemos com um propósito. E você, aqui nesse grupo, não estou desmerecendo as outras mães, mas pelo testemunho que eu ouvi, criar filhos sem pai é difícil. Com pai é difícil, sem é mais ainda. E você é uma mulher privilegiada por mostrar que o verdadeiro pai é Deus, não é o homem. Assim como eu tenho uma filha de coração aqui, eu falo para ela que mãe é aquela que ama, que cuida, que cria. E o pai que Deus deu na terra para o seu filho foi o seu pastor. Que bom que ele pegou uma boa referência. Uma boa referência. Então, Deus continue abençoando sua vida, você continue dizendo sim. Eis-me aqui, quando precisar, se quiser pegar meu número lá no grupo, lá, eis-me aqui para todas vocês, para todas, eis-me aqui. De coração, amei conhecer vocês, mães, assim, de oração, eu vejo as postagens e eu louvo a Deus, porque os nossos filhos nasceram com esse propósito de serem missionários. E eles entenderam o chamado deles. Eles entenderam. Há um momento no céu e na terra para todas as coisas. E as nossas orações estão fazendo muita diferença na vida deles. E eu creio que em muitas casas, eu tenho orado muito pelas famílias, para quando elas receberem eles, e não deixar perder a bênção que Deus está preparando na vida deles. Porque tem famílias estruturadas, mas tem famílias que a gente não sabe. Às vezes, um dentro da casa é o esteio de todos. E eu já fiz muito trabalho voluntário com famílias para ajudar as pessoas quando chegam com relação ao alcoolismo e droga. E você prepara, como o Wesley, né, no Mission aí, junto com o pastor Babu, estão preparando esses jovens, né, para ajudar a impactar, porque eu acredito que essa é a última geração, a geração Z. Nós somos os nossos filhos são essa última geração, e nós realmente somos nós de joelho, pagando preço em oração, para que eles façam a diferença. Aquilo que nós não conseguimos fazer, chegar, mas que a gente passe esse cajado para eles, porque os nossos filhos são como flecha, né? Vai e acerta o alvo. Então, eu quero dar meus parabéns, né, a vocês do Mission, as mães que estão aqui participando, que Deus fortaleça o coração de vocês, fortaleça a fé dia após dia, cada palavra, cada mensagem que Deus falar no coração de vocês, que vocês digam sim para vocês mesmas. Porque quando a gente fala sim para os filhos, estamos dizendo para nós. É para nós. O sim para eles é só dizer Deus te abençoe. Mas o sim do Senhor é o nosso coração. Porque Deus, ele fala primeiro conosco, para que a gente possa permitir ao outro de fazer aquilo que Deus chamou. Amém. Deus abençoe a todos. Wesley, obrigado pela oportunidade. Uau. Obrigado, Lena. Nayane. Não, na verdade é Janete. Eu uso É verdade. o e-mail da Milena. A Milena, verdade. a caçulinha da mamãe. Isso, a caçulinha. Irmãos, eu quero só te falar uma coisa para você, Nayane. O que nós vimos aqui é um coração convertido ao Senhor. Você é minha irmã em Cristo. Eu duvido que tenha alguém aqui que não te considere irmã em Cristo. E eu quero te falar mais uma coisa, irmã. Nós vamos fazer agora uma oração por você. Eu vou pedir para quem ainda não falou ainda, né, que queira agora abrir o microfone, fazer uma oração pela Nayane, né, agradecendo a Deus pela obra que ele tem feito na vida dele, dela, né, que às vezes ela não pode talvez se expressar, viu, Nayane? Às vezes a gente não sabe se expressar, porque são tantas as emoções, as informações, mas o Espírito Santo está aí dentro de você. Eu consigo ver isso.
E a gente viu isso aqui. Então, quem viu esse Espírito Santo dentro da Nayane, né, de uma pessoa realmente que, sabe, Deus converte, não é você que se... Eu não me converti, Deus te converteu. Queira fazer agora essa oração, fica à vontade, e a gente encerra a nossa live. Pode abrir o microfone e orar pela Nayane, nesse sentido. Que depois o filho dela vai ver essa gravação. Faço questão que ele veja esse depoimento da mãe e essa oração também. Fica à vontade. É só abrir o microfone para orar. Eu gostaria de fazer uma oração, em nome de Amém, Jesus. pastora Bárbara. Nayane, como chama o seu menino? Rauan. Rauan é um nazireu do Senhor, um profeta. Oh, Jesus, amém. Glória a Deus. De fato, como Milena disse, é uma flecha poderosa nas mãos do Senhor. Meu Deus, que presença de Deus, pastor Wesley, pastor Babu. Recalta lá, o Senhor está movendo de uma forma surpreendente. E assim como Milena diz, Milena não, né? A mãe da Milena, de fato o Espírito Santo está forjando em nós pais da última geração mesmo. Creio nisso, que a nossa responsabilidade é algo muito profundo. Recanta lá, subcantarai. Xeremanduricanta lá, basúbia. Porque, Nayane, só Deus sabe que tu passastes até aqui. Rimanduricanta lá, basúbia. E creia que a paternidade que faltava até mesmo dentro dos nossos corações, a recanta loba está sendo restaurada e restituída. Rimanduricanda loba súbia, porque se havia dentro de nós algum resquício de qualquer raiz de amargura que impedia o agir do Senhor, ela está sendo arrancada agora. E assim, Senhor, eu oro por Nayane e pelo seu pequeno profeta. Recanta lá, súbia, e oro pelos nossos filhos e pelos pastores. Espírito Santo, porque o Senhor está nesta noite removendo toda pedra de tropeço que impedia as nossas flechas de irem muito mais além do que sonhamos ou imaginamos. E olha como o Senhor entra com providência. Ricanta lava súbia, porque eu sei que eles ainda se encontrarão por essa terra. Recanta lava súbia. E olha como o Senhor está respaldando as orações do pastor que fundou essa missão, Pai. Olha como isso tem, meu Pai, ido além e ainda vai crescer muito mais, Espírito Santo. Pai querido, nós entregamos nas tuas santas e poderosas mãos. Olha como o Senhor visita a saúde dos pastores. Olha como o Senhor visita, Pai, os líderes. Meu Deus, olha como o Senhor visita, recanta, lava, súbia, os familiares. Olha como o Senhor entra com providência. Recanda lava súbia, porque nós sabemos que isso ainda vai muito além do que sonhamos ou imaginamos. Pai, visita a saúde de cada pai, de cada pastor, de cada liderança, porque eu creio que o Senhor neste momento tem cortado os laços e tem, meu Pai, feito caminhos de delícias para que nós possamos trilhar. Espírito Santo, porque a tua lei é suave, recanta, alabaçúbia, e o seu fardo é leve. E com o teu amor, e com Abba nos fortificando, nós iremos muito além, Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
Amém, pastora Bárbara, muito obrigado. Senhor Jesus, meu Que Deus. presença, que presença! Oh, Deus Santo! Aleluia! Eu não posso nem. Uau! Meu Senhor, Deus. Deus vivo, Deus Santo. Deus é maravilhoso, irmãos. Irmãs, glórias a Deus. Bom, vamos deixar isso daí tudo gravado. Eu acho até que pastor Babu, eu acho que vou disponibilizar essa segunda parte todinha, porque eu vou falar para você, viu? Não dá nem para cortar nada. Não dá para cortar. Não vai dar para cortar. Eu não consigo cortar isso, não. Eu não consigo. Eu vou deixar para quem quiser ver. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os filhos de vocês. Os filhos de vocês são flechas na mão de vocês, ó, como diz a palavra de Deus, como filhos, né, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da sua mocidade. Seus filhos estão sendo agora enviados assim, ó, não é nem enviados, estão sendo lançados. Aleluia. Lançados para poder arrebentar as portas do inferno. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a ação da igreja contra o inferno. Aleluia. Contra a igreja, mas da igreja contra o inferno. Essa é a interpretação bíblica correta, né? É a ação nossa. E vai cair por terra todas as pessoas com doenças, as pessoas aprisionadas de Satanás, aprisionadas por vícios, pela prostituição, meus irmãos, pela pornografia, por tudo, Senhor. Deus vai usar os nossos filhos, né? Nós vamos levar para eles mais do que o pão, né? Nós vamos levar o pão da vida, que é Jesus Cristo. Bênção, glórias a Deus. Continue orando no relógio de oração de vocês e semana que vem a gente se encontra aqui.